Capítulo 32. Osso, carne e sangue. Harry sentiu seus pés baterem no chão. A perna machucada cedeu e ele caiu para a frente. Por fim, sua mão soltou a taça tribruxo. Ele ergueu a cabeça. "Onde estamos?" perguntou. Cedrico sacudiu a cabeça. Levantou-se, ajudou Harry a ficar de pé e os dois olharam a toda a volta. Estavam inteiramente fora dos terrenos de Hogwarts. Era óbvio que tinham viajado quilômetros, talvez centenas de quilômetros, porque até as montanhas que rodeavam o castelo haviam desaparecido. Em lugar de Hogwarts, os garotos se viam parados em um cemitério escuro e cheio de mato. Para além de um grande teixo à direita, podiam ver os contornos escuros de uma igrejinha. Um morro se erguia à esquerda. Muito mal, Harry conseguia discernir a silhueta escura de uma bela casa antiga na encosta do morro. Cedrico olhou para a taça tribruxo e depois para Harry. "Alguém lhe disse que a taça era uma chave de portal?" perguntou. "Não." Harry examinou o cemitério. Estava profundamente silencioso e meio fantasmagórico. "Será que isto faz parte da tarefa?" "Não sei", respondeu Cedrico. Sua voz revelava um certo nervosismo. "Varinhas em punho, não acha melhor?" "É", disse Harry, satisfeito de que Cedrico tivesse sugerido isso por ele. Os dois puxaram as varinhas. Harry não parava de olhar para todo lado. Tinha, mais uma vez, a estranha sensação de que estavam sendo observados. "Vem alguém aí", disse de repente. Apertando os olhos para enxergar na escuridão, eles divisaram um vulto que se aproximava, andando entre os túmulos sempre em sua direção. Harry não conseguia distinguir um rosto, mas pelo jeito que o vulto caminhava e mantinha os braços, dava para ver que estava carregando alguma coisa. Fosse quem fosse, era baixo e usava um capuz que lhe cobria a cabeça e sombreava o rosto. E, vários passos depois, a distância entre eles sempre mais curta, Harry viu que a coisa nos braços do vulto parecia um bebê. Ou seria meramente um fardo de vestes? Harry baixou ligeiramente a varinha e olhou para Cedrico ao seu lado. O rapaz lhe respondeu com um olhar intrigado. Os dois tornaram a se virar para observar o vulto que se aproximava. Ele parou ao lado de uma lápide alta, a uns 2 metros. Por um segundo, Harry, Cedrico e o vulto baixo apenas se entreolharam. Então, inesperadamente, a cicatriz de Harry explodiu de dor. Foi uma agonia tão extrema como jamais sentira na vida. Ao levar a mão ao rosto, a varinha lhe escapou dos dedos. Seus joelhos cederam. Ele caiu ao chão e não viu mais nada. Sua cabeça pareceu prestes a rachar. De muito longe, acima de sua cabeça, ele ouviu uma voz fria e aguda dizer: "Mate o outro." Um zunido, uma segunda voz que arranhou o ar da noite. "Avada Kedavra!" Um relâmpago verde perpassou as pálpebras de Harry, e ele ouviu alguma coisa pesada cair no chão ao seu lado. A dor de sua cicatriz atingiu tal intensidade que ele teve ânsias de vomitar. Em seguida, diminuiu. Aterrorizado com o que iria ver, ele abriu os olhos ardidos. Cedrico estava estatelado no chão ao seu lado, os braços e pernas abertos. Morto. Por um segundo que continha toda a eternidade, Harry fitou o rosto do colega. Seus olhos cinzentos abertos, vidrados e inexpressivos, como as janelas de uma casa deserta. A boca entreaberta num esgar de surpresa. Então, antes que a mente de Harry pudesse aceitar o que os seus olhos viam, antes que pudesse sentir alguma coisa além de atônita incredulidade, ele sentiu que alguém o levantava. O homem baixo de capa pousara o fardo que carregava no chão, acendeu a varinha e saiu arrastando Harry em direção à lápide de mármore.
O garoto viu o nome ali gravado faiscar a luz da varinha antes de ser virado e atirado contra a pedra. Tom Riddle. O homem da capa agora estava conjurando cordas para prender Harry com firmeza, amarrando-o à lápide do pescoço aos tornozelos. O garoto ouviu uma respiração rápida e rasa saindo do fundo do capuz. Ele se debateu e o homem lhe deu uma bofetada. Uma bofetada com a mão que tinha 4 dedos. E Harry percebeu quem estava sob o capuz. Era Rabicho. "Você!" exclamou ele. Mas Rabicho, que acabara de conjurar as cordas, não respondeu. Estava ocupado verificando se estavam bem apertadas, seus dedos tremendo descontrolados, apalpando os nós. Uma vez convencido de que Harry estava amarrado à lápide sem a menor folga e que não conseguiria se mexer, Rabicho tirou um pano preto de dentro das vestes e enfiou-o com violência na boca de Harry. Depois, sem dizer palavra, virou as costas e se afastou depressa. O garoto não podia emitir som algum, nem ver aonde fora Rabicho. Não podia virar a cabeça para ver além da lápide. Só podia ver o que estava diretamente em frente. O corpo de Cedrico se encontrava a uns 6 metros de distância. Mais adiante, refulgindo à luz das estrelas, jazia a taça tribruxo. A varinha de Harry ficara caída no chão aos pés do rapaz. O fardo de roupas que Harry imaginara que fosse um bebê continuava ali perto, junto à lápide. Parecia estar se mexendo, incomodado. O garoto observou-o e sua cicatriz queimou de dor. E, de repente, ele concluiu que não queria ver o que estava naquelas roupas. Não queria que o fardo se abrisse. Harry ouviu, então, um ruído aos seus pés. Baixou os olhos e viu uma cobra gigantesca deslizando pelo capim, circulando em torno da lápide a que ele fora amarrado. A respiração asmática e rápida de Rabicho estava se tornando mais ruidosa agora. Parecia que arrastava alguma coisa pesada pelo chão. Então, ele tornou a entrar no campo de visão de Harry, e o garoto pôde ver que o bruxo empurrava um caldeirão de pedra para perto do túmulo. Continha alguma coisa que parecia água. Harry a ouviu sacudir. E era maior do que qualquer outro caldeirão que Harry já tivesse usado. Sua circunferência era suficientemente grande para caber um adulto sentado. A coisa embrulhada no fardo de vestes no chão se mexeu com mais insistência, como se estivesse tentando se desvencilhar. Agora, Rabicho estava mexendo com uma varinha no fundo externo do caldeirão. De repente, surgiram chamas sob a vasilha. A enorme cobra deslizou para longe, mergulhando nas sombras. O líquido no caldeirão parecia estar esquentando bem rápido. Sua superfície começou não somente a borbulhar, mas também a atirar para o alto faíscas incandescentes, como se estivesse em chamas. O vapor se adensou e borrou a silhueta de Rabicho, que cuidava do fogo. Seus movimentos sob a capa se tornaram mais agitados, e Harry ouviu mais uma vez a voz aguda e fria. "Ande depressa!" Toda a superfície da água estava iluminada pelas faíscas. Parecia cravejada de diamantes. "Está pronta, meu amo." "Agora!" disse a voz fria. Rabicho abriu o fardo de vestes no chão, revelando o que havia nele. E Harry deixou escapar um grito que foi estrangulado pelo chumaço de pano que arrolhava sua boca. Era como se Rabicho tivesse virado uma pedra e deixado à mostra algo feio, pegajoso e cego. Mas pior, 100 vezes pior. A coisa que Rabicho andara carregando tinha a forma de uma criança humana encolhida. Só que Harry nunca vira nada que se parecesse menos com uma criança. Era pelada, de aparência escamosa, de uma cor preta avermelhada e crua. Os braços e pernas eram finos e fracos, e o rosto... Nenhuma criança viva jamais tivera um rosto daqueles. Era plano, e lembrava o de uma cobra,
com olhos vermelhos e brilhantes. A coisa tinha uma aparência quase desamparada. Ela ergueu os braços magros e passou-os pelo pescoço de Rabicho, e este a ergueu. Ao fazer isso, seu capuz caiu para trás e Harry viu a claridade do fogo, a expressão de repugnância em seu rosto fraco e pálido, enquanto transportava a criatura para a borda do caldeirão. Por um instante, o garoto viu o rosto plano e maligno iluminar-se com as faíscas que dançavam na superfície da poção. Então, Rabicho a depositou dentro do caldeirão. Ouviu-se um silvo e ela submergiu. Harry escutou aquele corpinho frágil bater no fundo do caldeirão com um baque suave. Tomara que se afogue, pensou o garoto, a cicatriz doendo mais do que era possível suportar. Por favor, tomara que se afogue. Rabicho estava falando. Sua voz tremia, ele parecia assustadíssimo. Ergueu a varinha, fechou os olhos e falou para a noite. Osso do pai, dado sem saber, renove, filho! A superfície do túmulo aos pés do garoto rachou. Horrorizado, Harry observou um fiapo de poeira se erguer no ar à ordem de Rabicho e cair suavemente no caldeirão. A superfície diamantífera da água se dividiu e chiou. Disparou faíscas para todo o lado e ficou um azul vívido e peçonhento. Rabicho choramingou. Tirou um punhal longo, fino e brilhante de dentro das vestes. Sua voz quebrou em soluços petrificados. Carne do servo, dada de bom grado. Reanime o seu amo. Ele esticou a mão direita à frente. A mão em que faltava um dedo. Segurou o punhal com firmeza na mão esquerda e ergueu-o. Harry percebeu o que Rabicho ia fazer um segundo antes de acontecer. Fechou os olhos com toda a força que pôde, mas não conseguiu bloquear o grito que cortou a noite e que o atravessou como se ele tivesse sido apunhalado também. Ouviu alguma coisa cair ao chão. Ouviu a respiração ofegante e aflita de Rabicho. Depois, o ruído nauseante de alguma coisa tombar dentro do caldeirão. Harry não suportou olhar, mas a poção ficou vermelho vivo e sua claridade atravessou suas pálpebras fechadas. Rabicho ofegava e gemia de agonia. Somente quando Harry sentiu sua respiração aflita no próprio rosto é que percebeu que o bruxo estava bem diante dele. Sangue do inimigo, tirado à força, ressuscite seu adversário. Harry nada pôde fazer para impedir isso. Estava muito bem amarrado. Procurando ver mais embaixo, lutando inutilmente contra as cordas que o prendiam, ele viu o punhal de prata reluzente tremer na mão de Rabicho que restava. Sentiu a ponta da arma furar a dobra do seu braço direito e o sangue fluir pela manga de suas vestes rasgadas. Rabicho, ainda ofegando de dor, apalpou o bolso à procura de um frasquinho que ele aproximou do corte de Harry para recolher o sangue. O bruxo cambaleou de volta ao caldeirão com o sangue do garoto. Despejou-o ali. O líquido no caldeirão ficou instantaneamente branco ofuscante. Concluída a tarefa, Rabicho se ajoelhou ao lado do caldeirão. Depois deixou-se cair de lado e ficou deitado no chão, aninhando o toco sangrento de braço, arquejando e soluçando. O caldeirão foi cozinhando, disparando faíscas em todas as direções, um branco tão branco que transformava todo o resto num negrume aveludado. Nada aconteceu. Tomara que tenha se afogado, pensou Harry. Tomara que tenha dado errado. E então, de repente, as faíscas que subiam do caldeirão se extinguiram. Uma nuvem de vapor branco se ergueu, repolhuda e densa, tampando tudo que havia na frente de Harry, impedindo-o de continuar a ver Rabicho, Cedrico ou qualquer outra coisa, exceto o vapor pairando no ar. Melou, pensou. Se afogou. Tomara.
Tomara que tenha morrido. Mas, através da névoa à sua frente, ele viu, com um assomo gelado de terror, a silhueta escura de um homem alto e esquelético emergindo do caldeirão. Vista-me, disse a voz aguda e fria por trás do vapor, e Rabicho, soluçando e gemendo, ainda aninhando o braço mutilado, correu a apanhar as vestes negras no chão, levantou-se, ergueu o braço e colocou-as apenas com a mão existente por cima da cabeça do seu amo. O homem magro saiu do caldeirão, com um olhar fixo em Harry. E o garoto mirou aquele rosto que assombrava seus pesadelos havia 3 anos. Mais branco do que um crânio, com olhos grandes e vermelhos, um nariz chato como o das cobras e fendas no lugar das narinas. Lord Voldemort acabara de ressurgir.